Já podemos? Vivam, o meu nome é Rui Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de exposição e mais uma sessão noturna de gravação de vídeos. Hoje um bocadinho mais cedo do que da última vez, são 11h20, estou ainda mais tarde. Desta vez vamos falar de exposição, como já disse. A exposição é um tema absolutamente basilar na fotografia, mas antes disso quero manifestar o porquê de falar hoje de exposição e porque não começar por outro assunto qualquer. Bem, porque a exposição é efetivamente o tema mais introdutório que se pode arranjar para falar de fotografia. A fotografia, na verdade, é a exposição. A exposição é tudo o que o fotógrafo deve dominar para que possa fazer boa fotografia. Não estou a introduzir naturalmente o elemento da criatividade, não estou a falar de tudo aquilo que adiciona valor a uma fotografia, como já disse, a criatividade, o instinto, a própria noção de estética, mas a parte técnica, puramente técnica, concentra-se toda, absolutamente toda, num único conceito, e esse conceito é a exposição. Este vídeo serve então de introdução a uma série de 5, 6 vídeos que vou fazer nos próximos tempos. Vamos falar de diversos temas, vamos falar de stops, f-stops, abertura, portanto, vamos falar de velocidade do obturador, vamos falar de ISO, vamos falar de outros conceitos como distâncias hiperfocais, de conceitos associados aos termos que já mencionei, como a profundidade de campo, os círculos de confusão. Vamos falar de tanta coisa que achei que o melhor para começar seria mesmo do início. O início de tudo é a exposição. E o que é a exposição? A exposição fotográfica, a definição formal, será, na verdade, qualquer coisa como a quantidade de luz que atinge uma determinada área de um material fotossensível, seja ele o filme, seja ele o sensor, ou seja ele qualquer outra superfície fotossensível. É claro que este tipo de incidência, ou esta incidência, a qualidade e a quantidade, ou a intensidade da incidência, que já agora se expressa em lux segundo, esta intensidade está dependente de parâmetros, de uma parametrização que é selecionada pelo fotógrafo. Dentro destes parâmetros estão naturalmente o stop da abertura, ou o valor da abertura do diafragma, e a velocidade do obturador. Hoje não vamos falar destes termos, não vamos entrar em detalhe deles, vamos mais até falar de uma definição de conceito, vamos falar um bocadinho de exposição, mas não tanto na parte teórica. E eu hoje nem sequer vou entrar no detalhe, ou nem sequer vou falar de conceitos como o exposure value, os EVs, não vou sequer entrar por aí, porque não é mesmo esse o propósito do vídeo. O vídeo será, no fundo, um alerta, uma chamada de atenção para a necessidade, para a importância que há de estudar estes termos, estes conceitos, que são basilares, que são estruturais, e porque é que eles são efetivamente estruturais. É claro que logo aqui há uma discrepância para aquilo que se fala hoje no dia-a-dia, que se vê hoje nos tutoriais mais populares de fotografia. Eu mencionei apenas 2 dos parâmetros que formam a exposição. É claro que, na verdade, a exposição é calculada a um determinado valor ISO, ou o valor EV é calculado para um determinado valor ISO. Hoje em dia, no fundo, a abordagem é diferente. Nós falamos de exposição como a conjugação de 3 fatores, sendo porque um deles deixou de ser absolutamente fixo. Já não estamos a falar de um ISO que era definido à partida como uma base de trabalho e que depois a única coisa que variava eram o valor do stop da abertura ou o valor da velocidade do obturador. Hoje em dia, o ISO é um parâmetro tão variável e tão importante como os outros 2 e, portanto, hoje fala-se mais de um triângulo de exposição. E o que é esse triângulo de exposição? É, então, a soma da qualidade e da quantidade destes 3 fatores. A velocidade do obturador, o stop da abertura, ou o valor da abertura, e o valor ISO. Isto depois resulta em quê? Resulta quando estes 3 parâmetros estão definidos de uma forma teoricamente correta, nós dizemos que a exposição é boa. Na verdade, o que nós queremos são fotografias boas. E este termo boa, apesar de ser um termo corrente, um termo vulgar, traduz tudo aquilo que nós queremos na fotografia. Nós só queremos fotografias boas. É claro que a exposição teoricamente correta
pode não ser a exposição que a veia criativa procura. Em termos criativos, nós podemos às vezes procurar imagens que não estão dentro da baliza da exposição correta, porque na verdade a exposição correta é aquela que se adequa à intenção criativa do fotógrafo. Assim sendo, até podemos aceitar que uma imagem subexposta, ou seja, em que o valor da exposição está abaixo do teoricamente correto e em que zonas, por exemplo, as zonas de sombra perdem o detalhe, em que há zonas, como é que eu ia dizer, até lamacentas, zonas sem qualquer textura, as zonas escuras, em que nós assumimos que aqui há uma imagem realmente subexposta, há subexposição da imagem, ou também imagens sobreexpostas, em que há zonas de altas luzes que perderam, que são totalmente brancas ou que pelo menos perderam a textura e o detalhe. Portanto, às vezes, ou aceitamos mesmo que uma fotografia está correta, e este correto é um termo muito subjetivo, porque a intenção criativa era exatamente essa. Mas já repararam, então, eu disse que havia três fatores, e os três fatores, neles incluí o ISO, vamos chamar-lhe a sensibilidade. Eu quero desde já fazer uma à parte, e depois vai haver oportunidade para explorar este assunto, porque o ISO terá naturalmente um vídeo exclusivamente dedicado. O ISO não é, na fotografia digital, um aumento da sensibilidade do sensor. Quero só deixar já esta nota de rodapé. O sensor não aumenta a sensibilidade do sensor é única e exclusivamente é aquela com que sai de fábrica, aquele sensor tem aquela sensibilidade. O que há depois é uma manipulação do sinal digital para atingir valores que simulem uma sensibilidade aumentada. Esta sensibilidade aumentada, não sei se têm noção, tem uma relação muito estreita com o filme. Porquê? Porque é suposto que o ISO 800 numa câmara digital seja ou esteja aproximada de um ISO 800 do filme. E por isso, para quem passou do filme para o digital, interiorizar e relativizar estes conceitos de ISO e de manipulação de sinal nas câmaras digitais foi um processo um bocadinho mais simples do que para quem teve a entrada diretamente para a fotografia digital. Como vos disse, a exposição é só o conceito mais basilar da fotografia, é o mais estrutural de todos. Não entender a exposição é não entender, na verdade, fotografia. E alguém que se diga fotógrafo e que não entenda, eu não estou a dizer que domine, mas que entenda o conceito de exposição, é alguém que, ao chamar a si próprio fotógrafo, está claramente a abusar da linguagem. Ora, a exposição, contudo, e como tudo na fotografia, é fácil de conseguir. Uma boa exposição, uma correta exposição, é uma coisa fácil de conseguir. A frase não é minha, a expressão não é minha, é uma frase que se ouve muitas vezes de quem anda na fotografia e que diz mais ou menos o seguinte: tudo na fotografia é fácil de alcançar. O difícil é dominar e controlar com absoluta mestria todas as subtilezas que dizem respeito a cada conceito. E agora se me perguntam, então, mas para ser um bom fotógrafo tenho que estudar isto? Não, há muitíssimos bons fotógrafos que nunca estudaram isto, da mesma maneira que há muita gente que estudou isto que nunca chegará a ser um bom fotógrafo. Mas o que eu quero dizer é que esses são casos particulares, são casos extremos e estão nos extremos do espectro. Eu garanto-vos, e um conselho muito honesto e muito sério que vos dou, é que se a vossa fotografia sentem vocês que está a seguir num caminho correto, sentem que é este o caminho certo para aquilo que querem fazer na fotografia, se estudarem um pouco mais acerca destes temas, destes conceitos, das subtilezas que têm conceitos como a exposição ou depois adiante técnicas como o cálculo de distâncias hiperfocais, a aplicação das mesmas, vocês vão entender que a vossa fotografia vai subir 1 ou 2 degraus em termos de qualidade. Porque a comparação é a seguinte: é estarmos com uma ferramenta na mão, com um barbequim, e não entender nada do que o barbequim faz, e apontá-lo a uma parede e ir vendo mais ou menos o que é que acontece. Outra coisa completamente diferente é saber de antemão o que determinada força, determinada rotação, determinada broca em determinado material fará, e com certeza que de antemão podem prever aquilo que vai acontecer quando utilizarem essa ferramenta. Portanto,
A comparação é simples, é entre saber o que se fazer com uma ferramenta e andar à descoberta, a experimentar e a ver e a aprender com tentativa e erro. Agora não me entendam mal, tentativa e erro é um método e um processo muito válido na aprendizagem. Aliás, é um dos processos de aprendizagem do ser humano. Contudo, se puderem adicionar algum conteúdo teórico, algum conhecimento que tenham adquirido, acho que vai abreviar o tempo de aprendizagem e vai até diminuir o número de tentativas e o número de erro até chegarem ao vosso objetivo. Mas como vos disse no início, eu hoje nem me ia centrar nas questões técnicas, ou meramente técnicas, ou na matemática por trás de cada conceito e de cada termo. Hoje até ia, como vos disse, concentrar mais até nos aspectos conceito. Há quem diga que o digital destruiu por completo a magia da exposição e o amor pela fotografia e tudo aquilo que era sério e honesto. São só tretas. São só tretas, porque estes eram os mesmos que disseram que a introdução dos sistemas de medição automática nas câmaras vão acabar com a fotografia, o avanço automático do filme vai acabar com a fotografia, e os sistemas de focagem automática vão acabar com a fotografia. Bem, há gente para quem qualquer tecnologia emergente é o fim, representa o fim, a desgraça daquilo que estava antes. Esta postura de velho do rastelo não serve para nada. Não serve para nada porque, a maior parte das vezes, resulta mais da preguiça de aprender qualquer coisa nova do que propriamente de factos e de verdades que são defensáveis. Ou resulta desta preguiça ou resulta de manias. De outra coisa é impossível. Pois ainda dentro desta coisa do digital e da exposição, e o RAW que veio acabar com a fotografia séria porque esta amplitude de manobra afinal transformou toda a fotografia numa arte digital e de manipulação digital, etc, etc, etc. O RAW é na verdade uma ferramenta indispensável ao fotógrafo de hoje. Não fotografar em RAW é deitar fora 80% da capacidade do sensor. Estar a pagar tantos milhares de euros por um sensor, porque na verdade é por ele que vocês pagam dinheiro, e depois deitar fora toda a potencialidade que ele coloca ao dispor através de deitar fora um ficheiro com uma margem de manobra tão elevada, não sei, é o mesmo que deitar fora dinheiro. Pura e simplesmente. Esta postura de que o digital vem matar a fotografia é uma postura triste. Depois há outra coisa, é o pressuposto errado de que toda a gente que está na fotografia, mesmo na digital, segue o caminho da manipulação digital. Quem o segue, que siga o caminho, que seja feliz. Nós não temos que criticar ninguém porque tem uma determinada opção criativa na realização da sua fotografia. Muitos de nós continuam a utilizar processos tradicionais, a reduzir ao mínimo a manipulação, mas claro, enverdaram por um caminho de revelação digital que não tem nada a ver com manipulação digital. Manipulação e revelação digitais são conceitos, são ferramentas diferentes. Aliás, um é uma ferramenta, o outro é uma forma de estar na fotografia, tão válida como qualquer outra. Dizer que a fotografia digital acabou com a fotografia é o mesmo que dizer que o efeito de eco, por exemplo, na música, acabou com os bons músicos. O efeito de eco nas gravações, ou adicionar algum eco, ajuda, por exemplo, a eliminar imprecisões. Ora, é o mesmo se eu disser agora que desde que existe o efeito de eco na música, todos os músicos acabaram. Estou a ser absolutamente redutor e tão idiota como aqueles que dizem que a fotografia é só manipulação digital. Vamos lá ver uma coisa. Continua a haver grandes músicos que estudam tanto, se calhar mais até do que antigamente. Põem ao seu serviço ferramentas muito modernas, computadores, uma série de software que hoje é aplicada na produção musical, mas eles continuam a ser grandes músicos e grandes estudiosos da música. Na literatura, é o mesmo que eu dizer agora que um escritor que usa um processador de texto e não usa a sua Smith Corona para escrever os seus textos, na verdade é um bandalho que está a acabar com a literatura e que não é um escritor sério. Não se deixem cair neste tipo de discurso e, mais importante que isso, não percam tempo a discutir com quem tem este tipo de discurso. É porque ainda não percebeu, efetivamente,
o que é fotografia digital. Ora, há uma coisa, contudo, que convém dar de razão a estas pessoas, é que nos tempos do filme nós passávamos muito tempo a olhar para a exposição, para os parâmetros de exposição, antes de disparar. E, naturalmente, passávamos o tempo a olhar para os valores de abertura e a velocidade do obturador, já que o ISO estava fixo desde o início do rolo até ao fim do rolo. Porquê é que nós passávamos tanto tempo a olhar para eles e porquê é que tínhamos tanta atenção a esse detalhe? Porquê é que efetivamente se estudava um bocadinho, se calhar se estudava um bocadinho mais antes de se começar a fotografar do que se estuda hoje? A razão é muito simples, porque torrar filme, destruir filme, fica muito mais caro do que fica gravar 500 ou 1000 ficheiros de treta num cartão SD. E é só por isto. Não pensem que é uma postura mais honesta e mais séria do fotógrafo de antigamente. Tem pura e simplesmente a ver com questões financeiras. Não tem propriamente a ver com questões de caráter ou de honestidade, ou de postura. Eu, por exemplo, quando comecei a fotografar, não tinha dinheiro nenhum, não é que hoje tenha muito. Nós não tínhamos rendimentos nenhuns, éramos estudantes do liceu. Eu e mais 2 pessoas que felizmente ainda continuam a fazer parte da minha vida. Uma delas muito próxima, tão próxima que se casou comigo. Íamos ao Porto, à Macrozoom, que era, se não me engano, na Passos Manuel. Eu penso que ainda existe a Macrozoom, claro, deve existir, espero que exista. Íamos à Macrozoom comprar bobinas de filme e normalmente comprávamos umas bobinas de um filme, eram bobinas ou de 17 ou de 30 metros, dependia do tamanho da bobina, e normalmente era ISO 400, que era para ter assim para poder ser aplicado em mais situações de luminosidade, para nos dar alguma liberdade nesse aspecto. Até aí poupávamos dinheiro, ninguém ia comprar ISOs muito baixos, sensibilidades muito baixas, porque depois ficávamos um bocado limitados naquilo que podíamos fazer com o filme. Mas íamos lá comprar as bobinas de 17, se não me engano 17 e 30 metros, ou qualquer coisa que anda aí próximo, não sei se seria medido em pés, e comprávamos esse filme muito, muito barato, muito, muito fraco, mas que servia para testar. Trazíamos quase sempre outro tipo de equipamento para ficar mais barato, para fazer render a viagem. Vinhamos sempre de comboio, trazíamos os garrafões de 5 litros de revelador e de fixador, etc. Trazíamos tudo isso, trazíamos o papel, trazíamos filtros, quando podíamos comprar um ou outro filtro. E trazíamos essas coisas e chegávamos cá, íamos ali à Fujifilm no Centro Comercial Oita, em Aveiro, e pedíamos os chassis ou os cassetes. Íamos para o estúdio cortar filme e encher cassetes, normalmente cabia-me a mim essa função, e era assim que tínhamos os nossos rolos, era assim que aprendíamos fotografia, era assim que podíamos torrar e estorrar um bocadinho mais de filme, porque íamos comprar filme barato. Ora, hoje em dia, efetivamente, pode começar-se na fotografia sem este medo de ter que despender muito dinheiro. É claro que no custo de entrada se inclui sempre o equipamento, mas na altura também, quem queria ou herdava uma câmara de alguém, como hoje acontece, ou então tinha que gastar um bom dinheiro em câmara e objetivas. E é só neste aspecto é que mudou a abordagem à fotografia. Dizer que mas antes havia muito menos maus fotógrafos, hoje há muito mais maus fotógrafos, porque se vê por aí muitos maus fotógrafos. Pois claro, antes também havia 300 câmaras em Aveiro, em 75 ou em 80, e hoje há 30 mil, sem contar com os smartphones. Não é? E isto faz o quê? Faz com que, se só 10% destes 30 mil fotógrafos forem maus fotógrafos, e podem contar aí com 20, 25, 30, 50%, porque é normal que assim seja, mas vamos imaginar que 10% são efetivamente os tais maus fotógrafos. Nós temos ali 3 mil tipos e tipas a produzir imagens de baixa qualidade todos os dias e a colocar onde? Em social media, e há muita imagem de fraca qualidade a circular. A diferença é só esta: se pegarem nos mesmos 10%, na altura em que só havia 300 câmaras, é claro que 30 fotógrafos a queimar filme com cuidado, porque ele era caro, produziam muito menos má fotografia, mas era só por uma questão de haver menos fotógrafos, menos câmaras, menos dinheiro, menos filme e menos divulgação da imagem. A imagem hoje chega a muito mais gente e é muito mais visualizada do que era antigamente. Uma fotografia minha que não vale um chavo, comparado com o que eu vou dizer a seguir, chega a mais gente em 15 minutos
do que chegou provavelmente a maioria das fotografias de Bresson nos primeiros 2 meses depois de ser publicada. Porquê? Porque a difusão é de tal forma massiva e de tal forma intensiva, que hoje é possível chegar a muito mais gente. É claro que também há a questão de o consumo ser um consumo fútil, ser superficial, ser o like fácil, o like automático, aquela coisa de consumir só por consumir, sem grande análise à fotografia. É verdade, isto também acontece. Mas a verdade é que a quantidade de maus fotógrafos hoje não é, acreditem, não é superior, pelo menos percentualmente, não é superior à que havia antigamente. Assim, amigos que estão sempre a dizer que hoje há muito maus fotógrafos, eu tenho uma novidade para vocês. Sempre houve, sempre, vai haver sempre, na mesma percentagem, se calhar menos, porque hoje as pessoas têm acesso a mais informação. Se quiserem aprender, aprendem. É só ir ao YouTube, é só ir a sites da especialidade, é só comprar um livro, ou 2, ou 3, ou 4. Temos acesso a todo o tipo de informação, é só querer. Aprender é só mesmo uma questão de querer. E o que eu quero com este vídeo, então, é só chamar a atenção para que devem concentrar-se nestes conceitos basilares e estruturais da fotografia. São conceitos que são mesmo importantes. É importante porque se querem continuar num determinado caminho na vossa fotografia e, como vos disse anteriormente, se querem elevar um bocadinho a qualidade da vossa fotografia, enveredem por absorver um bocadinho mais destes conceitos teóricos. Não digo aqui, pode ser aqui ou noutro canal qualquer. Este é mesmo só um conselho mais honesto que eu posso dar e mais sério que eu posso dar a quem quer estar na fotografia. Nos próximos vídeos vamos então falar de stops e f-stops. Vamos ver o que é o stop, esse conceito tão universal da fotografia, que é uma coisa que parece que é lingo e jargão só para iluminados, mas na verdade não é. É para toda a gente, é simples de entender. Vão ver que não tem nada de especial e daqui a um episódio já estão a dominá-lo completamente. Por isso, fiquem por aí, vão dando notícias, ponham like se acharam o vídeo interessante, subscrevam o canal, ativem as notificações. Subscrever o canal é bom para mim e é bom para vocês porque se habilitam a ser sorteados com vouchers de 20 euros oferecidos pela Color Effects. Os vouchers podem ser usados em compras de valor igual ou superior a 100 euros, mas podem usar mesmo, não há cá tretas de passar para a segunda compra ou de descontos parcelados ou coisa do género. Não, é usar e descontar e não há mais conversas. Vão dando notícias e fiquem bem, não é?